Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Eu quero ir com você até Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo 15, e hoje eu quero falar sobre a história da ovelha perdida. Isto mesmo. Jesus, ele conta uma história conhecida na Bíblia como parábola para nos ensinar a respeito do seu reino. Haja vista, irmãos, nós temos sim dificuldades de entender as coisas espirituais. As coisas espirituais, elas se tornam muito estranhas, principalmente quando nós nos distanciamos de Deus. Parece que não faz muito sentido na nossa vida. E Jesus, sabendo disso, ele usa uma estratégia. A estratégia de contar um enredo, uma história que faça parte do nosso dia a dia, que faça parte da nossa vida, para assim a gente compreender, repito, as coisas do céu, as coisas espirituais. E aí, nessa história que Jesus fala, aqui nós temos o personagem principal, que é um pastor de ovelha. Mas antes de contar a história, eu chamo a sua atenção para o ambiente em que Jesus estava. Jesus agora estava parado em um local público e ele recebia muitas pessoas. Jesus não fazia diferença entre as pessoas. Jesus recebia todo mundo. Jesus tratava bem todas as pessoas. E isso trazia um certo incômodo. Muitos religiosos naquela época achavam que Jesus estava se promovendo. Achavam que Jesus podia usar da sua popularidade para tomar as rédeas políticas daquele povo, daquela nação. E eles ficavam confusos. Como é que um homem chega do nada e começa agora a atrair multidões? E as pessoas se aglomeravam perto de Jesus, chegando cada vez mais pessoas, e Jesus pacientemente, com aquele brilho de Deus, aleluia, no seu rosto, colocando cada palavra especial, cada palavra eterna, cada palavra que incomodava os homens e os seus pecados e ao mesmo tempo aliviava as cargas dos cansados e dos oprimidos. Isso não pode ser normal, isso não pode ser simplesmente uma palestra. Tem algo de Deus aqui. E as pessoas começavam uma chamando a outra, e quando se aproximava dizia: olha só, eu já aprendi isso e isso com o mestre, presta atenção porque olha só a profundidade do que ele fala. Jesus não só atraía, como eu falei, os necessitados, aqueles que precisavam de um milagre, não só aqueles que precisavam do perdão dos seus pecados, mas Jesus também atraía os religiosos. Os religiosos que queriam perseguir e queriam criticar, os religiosos que sempre colocavam mau gosto em tudo que Jesus fazia. E eles agora levantam uma questão. Como é que esse homem se diz Deus, está aí falando, pregando, e o que eu vejo aqui, os religiosos falando, e o que eu vejo aqui são homens pecadores. Como é que um homem santo pode se sentar com pecadores? Eu não compreendo isso. Você vai ver o que eu estou falando no início do capítulo de número 15. Então, Jesus, diante desse sentimento de crítica e de rejeição por parte dos religiosos, Jesus vai e conta a história do pastor e a ovelha perdida. Essa história é uma das mais conhecidas na Bíblia. Essa história é tema de canções, várias canções, até canções que se eternizaram na nossa fé, né? A canção da ovelha perdida.
Essa história é contada para as nossas crianças. Eu lembro bem que nos meus primeiros passos, ainda criança, a professora na escola dominical falava muito sobre essa história, colocava lá os desenhozinhos das ovelhas, do pastor. Isso me marca muito porque ainda muito jovem, lá no meu interior, a nossa igreja fez uma espécie de uma caminhada lá, falando sobre a cultura judaica, e aí eu fui em cima de um caminhãozinho lá, com um cajado. Eu acho que já era Deus apontando, você vai ser pastor. E aí eu tenho essa foto, depois eu vou até postar. Eu lá com um cajadozinho na mão e rodeado de algumas ovelhas de verdade mesmo. E aí a gente saiu desfilando por toda a cidade nesse evento e isso me marcou muito. Eu estou falando tudo isso para você ver como essa história é conhecida, junto com o Salmo 23 também, que é muito conhecido, junto com a história de Davi e o pecado de Davi, é muito conhecido, também o Salmo de número 91, todos nós conhecemos, ou você que não é evangélico e está se aproximando da fé, você vai ver que logo, logo os pastores falam muito sobre essas histórias. E aqui nós estamos diante de uma história muito conhecida, a história da ovelha perdida. E agora Jesus quer dar uma resposta àqueles religiosos que estavam ali criticando ele. E imagino eu que Jesus nem estava ouvindo a crítica, mas Jesus conhece os corações. Eita, glória a Deus! Jesus conhece a sua necessidade. Glória a Deus! Deus conhece as suas intenções. Deus conhece como está difícil conduzir as coisas. E é Ele mesmo que diz: meu filho, eu sou o pastor, aleluia, e você terá de volta tudo aquilo que você perdeu. Confie em mim, porque eu sou Deus da restituição, ou um Deus de restituição, aleluia. E Jesus vai e conta a história. A história é muito simples. Jesus diz, a partir do versículo de número 4, para dar uma resposta aos críticos, mas também para trazer uma grande lição para o mundo espiritual. Ele diz assim, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando em casa, após ter encontrado a sua ovelha, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Verso 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. E Jesus conta essa história. E quando Jesus conta essa história, imagina o semblante daqueles pecadores. Imagina o semblante daquele grupo que estava a criticar Jesus. Mas eu quero ver mesmo, ou eu imagino mesmo, o semblante daqueles que estavam na condição de ovelhas perdidas. Aqueles que estavam ali desapontados e dizendo: Jesus, já que o Senhor é o meu pastor, já que o Senhor está na condição de pastor, eu preciso me encontrar, eu preciso ser achado, eu preciso de um refrigério para minha alma. Imagino que alguns já tinham ouvido Jesus dizendo aquela palavra: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu imagino agora o semblante de cada um
daqueles que necessitavam de um alívio, de um refrigério para a sua alma, como muitas pessoas que estão conosco agora, dizendo: Pastor Júnior, ore por mim. Eu recebi muitas mensagens hoje e me chamou a atenção a quantidade de pessoas a partir do momento que eu falei de um recado que eu acabara de receber aqui, lá atrás, uma pessoa dizendo: pastor, me ajude porque eu estou morta espiritualmente. Muitas pessoas não se sentem à vontade de mandar recados como esse, mas a partir desse recado eu prestei bem atenção. Eu recebi muitos recados de pessoas dizendo: pastor, eu estou na última. Em outras palavras, essas pessoas estavam dizendo: pastor, eu estou perdido. Pastor, eu não sei para onde ir. Eu estou como essa ovelha que o Senhor acabou de falar aí. Eu estou à deriva. O meu barquinho, pastor, não sabe o que é paz. O meu barquinho não sabe o que é um dia com águas calmas e tranquilas. O meu barquinho, pastor, está indo a pique. Pastor, ore por mim. Pessoas dizendo: eu não consigo ir à igreja. Eu recebi mensagens assim hoje. Pastor, eu não consigo mais caminhar. A partir dessa mensagem da irmã dizendo que estava morta espiritualmente, eu recebi mensagens dizendo: pastor, eu não consigo mais orar. As coisas de Deus parecem que são estranhas para mim. E essas pessoas um dia estavam no aprisco. Oh, Jesus, essas pessoas um dia estavam sob domínio de Deus. Essas pessoas um dia sentiram a presença do Senhor. E hoje estão na condição de ovelhas desgarradas. Mas você não precisa ficar constrangido por causa disso. Você não precisa temer, pedir oração, porque sua vida espiritual não está bem. Não fique assim. Não é propósito dessa mensagem lhe deixar acanhado ou desse culto você se sentir excluído e se ficar como que distante, ouvindo rádio ou agora assistindo essa palavra e meio que como que eu não tenho nada com isso, pastor. Eu estou aqui, mas parece que não é nem comigo. Não fique assim. Porque a palavra do Senhor diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Em outras palavras, quer dizer que eu, nem ninguém, nem mesmo você que conhece de perto a sua condição, talvez uma condição precária, nem eu, nem você, nem ninguém tem o direito de te apontar. Tem o direito de dizer que você está excluído da bênção de Deus. Nem eu, nem ninguém tem o direito de dar as costas para você, porque Deus está dizendo: meu filho, eu estou deixando as 99, aleluia, estou indo em busca de você. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai. Hoje é dia de restaurar a comunhão com Deus. Sabe que Deus aqui, ele demonstra aqueles pecadores e aqueles que necessitam ser encontrados pela palavra e pela graça de Deus. Jesus deixa uma grande lição. E a lição é urgente, aleluia, eu encontrar a ovelha perdida, a ponto de deixar as 99 lá no deserto, de até, de alguma forma, deixar as 99 lá por um tempo, até sujeitas. Quando a gente vai ver a história do pastor com as ovelhas, nos dias de Jesus, a gente sabe que deserto não é lugar seguro para você deixar as ovelhas. Lugar seguro é aprisco. É lá onde o pastor, junto com seu cão,
com a presença do co-pastor e sob os seus olhos. Lá a ovelha está segura, é o único lugar. Mas é tão urgente, é tão necessário que o pastor deixe as 99 e vá em busca das perdidas. E agora Jesus fala que a busca, ela é uma busca que requer esforço do pastor, requer muita atenção, porque o pastor, ele desce montanha, sobe montanha, ele vai nos lugares mais estranhos, nos lugares mais difíceis, e ele busca a ovelha, e ele imagina já como vai encontrar a ovelha perdida. Ele já imagina que vai precisar trazer a ovelha nos braços, porque ela não tem força. Ela não tem força. O pastor já sabe que possivelmente vai encontrar a ovelha ferida, porque a ovelha não sabe viver sem a condução do pastor. O pastor imagina que ela vai estar suja, que ela pode estar até perdendo sangue. Sabe que ela vai estar assustada, porque, repito, a ovelha não sobrevive longe do seu pastor. A ovelha é um dos animais mais dependentes da presença do ser humano. No caso do pastor, a ovelha é um bicho tão assustado que ela sente falta até na troca do pastor. Por isso que alguns pastores, eles vendem a ovelha para o abate, porque elas não se acostumam com a presença de outro pastor. Olha só. Eita, que mensagem tremenda aqui. Não adianta você querer ser o pastor de si mesmo. Não adianta você colocar o mundo como seu pastor. Não adianta você deixar a vida lhe levar ou as coisas acontecerem. Não adianta. O pastor, ele vai lhe encontrar. E ele quer que hoje você permita que ele lhe conduza nos seus braços para um lugar seguro, para a comunhão, para um lugar que é bem verdade que você vai ter agora algumas instruções a seguir. Você não pode agora caminhar mais por caminhos largos ou entrar pela porta larga. Mas agora o caminho se estreita, a porta também. Mas você tem a condução do pastor, que é o que você mais precisa. Que nesse momento, onde nós paramos para ouvir essa palavra e essa história, que você possa se render a Jesus e voltar para os caminhos dele. Volte e volte logo. Reconheça Jesus como seu Salvador. Porque a história começou confusa, começou cheia de atropelos, mas a garantia de Deus através da sua palavra é que a história vai terminar em festa. Porque os versos seguintes do capítulo 15 vai dizer que haverá alegria no céu quando uma ovelha é encontrada e um pecador se arrepende. Também há alegria diante do rebanho inteiro, a ponto do pastor convidar os seus vizinhos a comemorar aquele momento tão especial. Porque o filho ou a ovelha estava morta e reviveu. Estava perdida e foi encontrada. Portanto, os religiosos agora estão confusos, estão desapontados. E os que necessitam ser encontrados estão revestidos de ânimo e de graça de Deus. Jesus me aceita, Jesus me procura e eu estou aqui, pronto para permitir que Ele faça a mudança necessária na minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus
nos ajude. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, amém e glória a Deus. Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Técio.